Você já percebeu que o corpo fala o que a boca silencia? Que, às vezes, a doença que te derruba não vem do corpo, vem de quem você amou? Essa é a parte que quase ninguém tem coragem de dizer. O narcisista, seja ele homem ou mulher, adoece quem ama. Ele não só drena a sua energia emocional, como reprograma o seu corpo para viver em estado de guerra. Enquanto o mundo o vê como forte ou encantador, você sente o preço dessa convivência no coração acelerado, no sono perdido, nas dores que a medicina não explica. E o pior, tudo isso parece culpa sua. Mas não é. Hoje, você vai descobrir o que o narcisismo faz com o corpo de quem ama, e por que essas doenças são o grito silencioso de uma alma que lutou demais para ser amada. Doença 1. A insônia da mente em alerta. A insônia é o corpo gritando o que a mente já não consegue suportar. Quando alguém vive por muito tempo sob o domínio de um narcisista, o sono deixa de ser descanso e se torna vigilância. Mesmo quando a relação termina, o cérebro continua em estado de alerta, como se o perigo ainda estivesse por perto. É como tentar dormir com as luzes acesas por dentro. O corpo implora por pausa, mas o coração teme relaxar. O narcisismo cria esse ciclo. Enquanto um manipula, o outro aprende a prever tempestades. E quando o silêncio chega, ele já parece suspeito demais para ser tranquilo. Muitos não entendem por que, mesmo exaustos, não conseguem adormecer. É simples. O corpo foi condicionado à sobrevivência. Cada palavra cortante, cada olhar de desprezo, cada explosão inesperada ensinou o sistema nervoso a se proteger o tempo todo. A insônia é o reflexo físico dessa hipervigilância emocional. A mente vigia o que já passou, tentando impedir que volte. Mas isso é uma armadilha. O corpo permanece em guerra por algo que já acabou. E enquanto o narcisista dorme em paz, quem sofreu luta com os fantasmas da noite. Acordar no meio da madrugada, com o coração acelerado e pensamentos repetitivos, é comum em quem viveu o trauma do narcisismo. É o inconsciente tentando revisar tudo o que aconteceu, como se a cada lembrança pudesse entender o que deu errado. Mas o erro nunca foi seu. O problema é que o corpo ainda não recebeu a mensagem de que está seguro. É por isso que o sono é interrompido. A mente teme que, ao baixar a guarda, algo volte a doer. O que era amor virou gatilho, e o descanso, punição. Para reverter esse quadro, é preciso reeducar o corpo a confiar novamente. Se você está passando por isso, comece com o simples. Crie um ritual de silêncio antes de dormir, longe das telas, longe das lembranças. Respire fundo e repita mentalmente: agora eu estou seguro. Parece pouco, mas é assim que o corpo aprende que o caos acabou. Se a insônia é o grito de alerta do passado, o sono será o sinal da cura. E essa cura começa no momento em que você escolhe descansar, mesmo que o medo ainda sussurre. Doença 2. A taquicardia do medo. O coração dispara, e você nem entende o motivo. Mas o corpo entende. Ele ainda acredita que está sob ameaça. O narcisismo ensina a viver em alerta, e o amor que deveria acalmar virou um gatilho para o medo. Cada toque de mensagem, cada ligação inesperada, faz o corpo reagir como se o perigo estivesse voltando. É como se o coração tivesse aprendido a correr antes mesmo de ouvir o tiro. E o mais cruel é que, mesmo depois de sair dessa relação, o organismo continua obedecendo ao trauma. Ele reage ao passado como se ainda fosse o presente. A taquicardia é a tradução física da ansiedade reprimida. O corpo, exausto de sustos emocionais, tenta se defender de lembranças que ainda não cicatrizaram. É como se dissesse: prepare-se, o caos vem aí. Mas o caos, na verdade, já acabou. Só que o corpo ainda não sabe. Quando o narcisista impõe medo, críticas e humilhações, o coração se torna seu escudo. Ele dispara para te manter vivo, mesmo quando a ameaça já não existe. Por isso, quem viveu esse tipo de amor tóxico sente que está sempre à beira de algo. Se isso acontece com você, respire e perceba. Não é o coração que está doente. É o corpo tentando te proteger da dor. O narcisismo faz isso. Transforma a autoproteção em hábito. Mas há saída. Da próxima vez que o peito acelerar, em vez de se culpar, diga a si mesmo: eu não estou em perigo. Repita até o corpo entender. É um treino, uma reeducação emocional. O medo não desaparece de um dia para o outro, mas aprende o caminho de volta à calma. O corpo precisa ser ensinado a confiar de novo.
Exercícios de respiração, pausas conscientes e ambientes seguros são o novo remédio. E o mais importante, pessoas que não despertem o mesmo pavor. Se você ainda sente taquicardia, talvez esteja cercado de gatilhos que o inconsciente reconhece. Afaste-se deles. O coração que um dia pulsou por medo pode aprender a bater por paz. Quando o amor deixa de assustar, é sinal de que você começou a se curar. Doença 3. A fadiga emocional. Há um cansaço que o descanso não resolve. É o tipo de exaustão que nasce na alma e escorre para o corpo. Quem viveu sob o domínio de um narcisista entende bem isso. Acordar sem energia, sem vontade, com a sensação de estar sempre devendo algo. É o resultado de anos tentando agradar quem nunca ficava satisfeito. O narcisismo consome a vitalidade aos poucos, não em grandes explosões, mas em pequenas doses diárias de culpa, tensão e dúvida. E quando o corpo finalmente para, é porque a alma já não aguenta mais carregar o peso do outro. Essa fadiga é traiçoeira porque parece preguiça, mas é trauma. Você tentou ser tudo para alguém que só sabia sugar. Tentou resolver crises, apagar incêndios, consertar o que nunca foi seu defeito. É por isso que hoje sente um vazio tão grande, uma espécie de desânimo que nenhuma motivação externa preenche. O narcisista drenou sua energia vital, e agora o corpo pede para recarregar. Mas ele não sabe mais onde encontrar fonte limpa. O problema não está em você, está em quem te fez acreditar que amar era sinônimo de se esgotar. A recuperação começa quando você percebe que descansar não é preguiça, é resistência. O corpo precisa de permissão para parar sem culpa. Se você se sentir exausto, tente algo simples. Desligue as notificações, feche os olhos e respire profundamente. Não é fuga, é autocuidado. O narcisismo te ensinou a se culpar por cada pausa, como se o mundo desabasse se você parasse por um instante. Mas agora é o contrário. O mundo só volta a girar quando você decide se colocar no centro dele. Com o tempo, a energia retorna, mas não como antes. Ela vem mais serena, mais consciente. Você aprende a dizer não, sem medo, a colocar limites sem sentir culpa. E é aí que a fadiga começa a se transformar em força. O corpo entende que não precisa mais carregar sozinho o peso de uma relação inteira. Ele se liberta da obrigação de salvar o outro e finalmente aprende a cuidar de si. E quando esse momento chega, a alma deixa de estar cansada. Ela renasce. Doença 4. A amnésia seletiva. Há algo estranho em lembrar com clareza o que doeu, mas esquecer o que te fazia feliz. Quem viveu com um narcisista entende isso. O cérebro parece editar a própria história. Esquece datas, compromissos, momentos neutros, mas grava com nitidez cada humilhação, cada palavra dita em tom de desprezo. Isso não é fraqueza, é defesa. O corpo, em parceria com a mente, tenta evitar o colapso. A amnésia seletiva é a forma inconsciente de dizer: já foi demais. Ela apaga o que sobrecarrega, mas cobra um preço. Você começa a se perder de si. O narcisismo cria esse tipo de apagão emocional porque obriga a pessoa a viver em modo de sobrevivência. Quando o foco é não provocar mais uma explosão, o cérebro deixa de registrar o resto. Ele se limita a prever riscos, e o resto da vida vai desaparecendo na neblina. É por isso que muitos, depois de sair de uma relação assim, sentem que perderam pedaços da própria identidade. É como acordar de um sonho ruim e não saber quem se era antes. E essa confusão mental não é desatenção, é trauma. Mas o cérebro é sábio. Ele só desliga o que precisa ser reiniciado. Aos poucos, conforme o corpo volta a se sentir seguro, as lembranças boas começam a reaparecer. O problema é que muitos se cobram por esquecer demais, quando, na verdade, esse esquecimento é um sinal de sobrevivência. Se isso acontece com você, pratique a paciência. A memória volta quando o perigo deixa de existir. Enquanto isso, escreva o que lembra, guarde o que sente, e aceite que não lembrar tudo é, às vezes, um presente. Para curar essa amnésia emocional, é preciso reconstruir o vínculo com a própria história. Fotos antigas, músicas, cheiros, tudo isso ajuda o cérebro a reorganizar o passado de forma mais gentil. O narcisismo apagou o que te fazia inteiro, mas não destruiu quem você é. A memória da dor é forte, mas a da força também é. E quando você começa a se lembrar de quem era antes do controle e da manipulação, percebe que a mente não te traiu. Ela te protegeu até que fosse seguro lembrar.
Se tudo isso faz sentido para você, você precisa ler o e-book que está no primeiro comentário fixado. É um livro virtual, chega direto no seu celular ou e-mail e mostra como quebrar o ciclo da manipulação narcisista. Lá eu explico o que o narcisista faz, como se proteger e como reconstruir sua autoconfiança. Acesse agora. Não adie a sua cura. Doença 5. A dor no peito que não é física. Existem dores que o corpo sente, mas a medicina não explica. Quem passou por um relacionamento com um narcisista conhece bem essa sensação. O peito aperta, o ar falta, mas os exames dizem que está tudo bem, só que não está. O coração, nesse caso, não sofre de doença cardíaca, mas de sobrecarga emocional. É o peso de tudo o que foi engolido em silêncio, das palavras não ditas, dos sentimentos sufocados para evitar mais conflitos. O narcisismo transforma o amor em tensão, e o corpo, sem saída, grita por dentro. Essa dor é o reflexo de uma alma que viveu em constante defesa. Cada vez que o narcisista distorcia a verdade, o corpo registrava o impacto. Cada vez que você se calava para não piorar as coisas, o coração se contraía mais um pouco. Até que um dia, a dor ficou crônica. Não por algo físico, mas por um acúmulo de emoções reprimidas. O peito dói, porque carrega a saudade do que você acreditou que existia, e o peso do que de fato aconteceu. Essa mistura entre tristeza e frustração é o que alimenta a dor invisível. Quando o corpo fala, é sinal de que a alma não foi ouvida. Por isso, se o peito dói, escute o que ele quer dizer. Talvez seja a hora de colocar para fora tudo o que foi engolido por medo. Escreva, chore, fale com alguém que te entenda. O narcisismo te fez acreditar que sentir era fraqueza, mas é justamente o oposto. Sentir é a única forma de limpar o que ficou preso. A cura começa quando você se permite desabar sem pedir desculpas por isso. Com o tempo, essa dor muda de lugar, deixa o peito e se transforma em compreensão. Você entende que o que doeu não foi amor, foi manipulação disfarçada. O corpo, então, começa a relaxar, e o coração volta a bater no ritmo da paz. A dor que parecia castigo se revela como mensageira. Ela veio para te lembrar que é perigoso calar o que precisa ser libertado, e quando finalmente você escuta, ela não precisa mais gritar. Doença 6. A ansiedade da antecipação. Mesmo depois de tudo acabar, o corpo continua ensaiando respostas. É como se a mente ainda esperasse a próxima crítica, o próximo confronto, o próximo olhar de desaprovação. O narcisismo deixa esse rastro. Uma ansiedade que não depende mais do outro, mas que continua sendo alimentada pela lembrança dele. Você percebe? O perigo já passou, mas o corpo ainda se comporta como se estivesse preso. Cada som de notificação, cada conversa séria, desperta o velho medo de errar. E o corpo, cansado de prever tempestades, vive à beira de um colapso. Essa ansiedade é o resultado de um treinamento emocional forçado. O narcisista ensinou, com manipulação e chantagem, que segurança é algo instável. Por isso, mesmo longe dele, a pessoa ainda busca sinais de ameaça em tudo. É um estado de tensão constante, uma espera que nunca termina. O cérebro acredita que antecipar o sofrimento evita a dor, mas, na verdade, o mantém vivo. É por isso que a ansiedade da antecipação é tão cruel. Ela te prende ao passado com o disfarce da prevenção. Reverter esse padrão exige prática e consciência. Quando sentir o coração acelerando sem motivo, pergunte-se: o que realmente está acontecendo agora? Essa simples pergunta devolve a mente ao presente. O corpo precisa reaprender que o hoje é seguro. Caminhadas leves, respirações longas, pausas sem culpa. São pequenos gestos que reprogramam o sistema nervoso. O narcisismo te condicionou a reagir, mas agora é hora de responder. Reagir é instinto, responder é liberdade. Com o tempo, você vai perceber que o silêncio não é ameaça, é descanso. Que o imprevisível não é perigo, é vida. A ansiedade perde força quando você entende que não precisa mais se preparar para ser ferido. Cada vez que escolhe a calma, o corpo entende que o caos acabou. E esse é o começo da cura, quando o medo deixa de prever o pior, e o coração, finalmente, aprende a descansar no agora. Doença 7. A perda da identidade. Há um momento em que a pessoa percebe que não se reconhece mais. O espelho mostra um rosto familiar, mas vazio. As opiniões, os gostos, até o tom de voz, tudo parece moldado por outra pessoa.
Essa é a herança invisível do narcisismo, a dissolução lenta do eu. Para agradar, para evitar brigas, para não ser rejeitada, a vítima se adapta tanto que começa a acreditar que é quem o outro diz que ela é. O corpo sente essa desconexão, como se a alma estivesse exilada dentro de si mesma. E o preço é alto: solidão, confusão e uma tristeza que não tem nome. O narcisista é um mestre em apagar fronteiras. Ele redefine o certo e o errado, o bonito e o feio, o que é amor e o que é controle. Aos poucos, a pessoa passa a duvidar da própria percepção. Essa dúvida é o veneno mais eficiente do narcisismo, porque faz com que você se torne dependente do agressor para interpretar o mundo. Quando isso acontece, o corpo adoece, dores de cabeça, tensão muscular, náuseas, todos os sintomas de quem viveu tempo demais tentando existir dentro da expectativa de outro. Mas a boa notícia é que a identidade nunca desaparece por completo. Ela apenas se esconde. E o caminho de volta começa com pequenos gestos. Experimente fazer algo que o outro desprezava. Ouvir sua música favorita, vestir o que te fazia bem, comer o que te dava prazer. São atitudes simples, mas profundamente curativas. O narcisismo tirou a liberdade de ser, e agora você a recupera em doses diárias de autenticidade. O corpo reconhece essa verdade e responde com alívio, como se dissesse: é isso, você voltou. A reconstrução não acontece de um dia para o outro, mas cada escolha alinhada com quem você realmente é reativa partes adormecidas da sua essência. Um dia, você olha no espelho e reconhece o brilho nos olhos, não o de quem busca aprovação, mas o de quem finalmente se pertence. E quando isso acontece, o narcisista perde o poder que tinha sobre você, porque ninguém pode manipular quem já se reencontrou. Doença 8. A cura lenta do corpo, que desaprendeu a confiar. Quando o narcisista finalmente vai embora, o corpo não entende o que aconteceu. Ele continua em estado de alerta, como um soldado que não recebeu a notícia de que a guerra acabou. O silêncio, que deveria trazer paz, causa medo. O descanso, que deveria curar, causa culpa. É o efeito tardio do narcisismo. O corpo aprendeu a desconfiar até do que é bom. Por isso, mesmo em ambientes tranquilos, a pessoa sente que algo vai dar errado. É como se o corpo ainda esperasse o próximo ataque, o próximo tom frio, o próximo "você é o problema". Mas o corpo também é sábio. Aos poucos, ele começa a perceber que a ameaça já não existe. O coração desacelera, o estômago relaxa, o sono volta a vir. É uma cura lenta, porque o organismo precisa reaprender o que é segurança. O narcisismo ensinou que amor dói, e agora é preciso reprogramar essa crença. É um processo diário, feito de pequenas vitórias. Dormir uma noite inteira, sorrir sem culpa, confiar sem medo. Cada uma delas é um sinal de que o corpo voltou a te ouvir. A confiança não é algo que se força, é algo que se reconstrói. Ela nasce quando você se permite sentir sem se julgar. Quando, em vez de reprimir o medo, você o acolhe e diz: eu sei que você está aqui, mas agora estamos seguros. Essa comunicação interna transforma o corpo de inimigo em aliado. E é aí que a cura começa a florescer. Quando o sistema nervoso, antes viciado no caos, começa a reconhecer a paz como o novo normal. Com o tempo, o corpo deixa de reagir ao passado e começa a responder ao presente. A respiração fica leve, o coração volta ao ritmo da calma, e o sono deixa de ser fuga para se tornar descanso. Essa é a verdadeira libertação, quando o corpo e a alma voltam a andar no mesmo compasso. O narcisismo ensinou o medo, mas a vida, pacientemente, ensina a confiança. E quando o corpo finalmente entende isso, ele não luta mais contra você. Ele luta por você. O corpo sempre soube da verdade. Ele tentou te avisar, te proteger, te acordar. E agora, depois de entender tudo o que o narcisismo faz, vem a parte mais importante: a cura. Mas não é qualquer cura. É aquela que te liberta por dentro, que te devolve a paz que o outro te tirou. E para isso, você precisa ler o e-book, que está no primeiro comentário fixado. Ele é um livro virtual, que você recebe direto no seu celular e no seu e-mail, de forma simples e imediata. E é nele que eu explico passo a passo como quebrar o ciclo da manipulação, se proteger e reconstruir o que o narcisista destruiu.
Esse e-book vai te mostrar como recuperar o controle emocional e entender os jogos mentais com clareza. E junto com ele, você ainda recebe 2 bônus poderosos. Um sobre a linguagem secreta do narcisista, para nunca mais cair nas armadilhas emocionais, e outro sobre autoconfiança e reconstrução interior, para fortalecer sua mente e curar as feridas que ficaram. Esses materiais se completam, e você precisa ter acesso a isso agora, não depois, porque quanto mais tempo passa, mais o narcisista continua agindo dentro da sua cabeça. Se esse vídeo falou com você, comente aqui: eu escolho me curar. Essa frase é o seu primeiro passo real de libertação. E assim que terminar o vídeo, clique no link do primeiro comentário fixado, acesse o e-book, leia no seu celular e comece a mudar a sua história ainda hoje. Porque o conhecimento que cura não é o que emociona, é o que transforma. E lembre-se, se inscreva no canal, ative as notificações e continue comigo nessa caminhada. Aqui, você nunca vai estar sozinho ou sozinha. A cada vídeo, você vai se entender mais, se fortalecer mais e renascer um pouco mais. Até o próximo vídeo.